Graça e paz, queridos. Mais uma vez, privilégio de podermos iniciar mais um culto diante do Senhor. Já tivemos por esta manhã o privilégio da Escola Bíblica Dominical, continuidade na introdução ao aconselhamento bíblico, um momento que a gente pode trabalhar alguns conceitos dentro da história bíblica, como o Senhor tem cuidado da sua igreja. Que tem sido muito bom poder estudar sobre isso e cada vez mais entender da história do Senhor. Pois nós já tivemos o culto e nesta noite, assim como pela manhã, vamos adorar ao Senhor. Peço que os irmãos abram suas Bíblias, ali no Salmo de número 25. Pela manhã estudamos com o Lucas, ouvimos a pregação no Salmo número 24. E agora vamos ao Salmo 25, um Salmo de Davi, uma oração por auxílio divino. E assim saúda a igreja. Todos são muito bem-vindos. Oração por auxílio divino, Salmo 25, capítulo 25. A ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente. Faz-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por aqui paramos. Vamos orar. Graças te damos, Senhor. Louvamos o teu nome, adoramos ao Senhor. É o Senhor quem conduz as nossas vidas, as suas veredas. Teus caminhos são perfeitos, são justos, mais doces do que o mel. Ó Pai eterno, como a Tua palavra, ela trabalha nas nossas vidas. É a partir da Tua palavra que o conhecemos, a partir da Tua palavra que conhecemos o Teu caráter. O caráter de Cristo, o homem, Deus, que morreu numa cruz para salvar-nos, ó Pai, da culpa do pecado. E estamos aqui, ó Pai, reunidos em torno do nome de Cristo Jesus, sabendo, ó Deus, que por este nome, toda a língua, todo o joelho se dobrará, ó Pai. E nós estamos diante do Senhor. Que a Tua graça e a Tua bondade, ó Pai, esteja sobre as nossas vidas. Que o Senhor, ó Pai, efetue, transforme, nos ajude, ó Pai, a confirmar a Tua salvação em nosso coração a partir da Tua palavra, todos os dias. Ajuda-nos, ó Deus, precisamos do Senhor. E aqui neste momento de culto, de prestar serviço, de adoração ao Senhor, ó Pai, o Senhor transforme as nossas vidas. Confronte-nos com a Tua palavra, que os nossos cânticos cheguem ao Senhor, ó Deus. O Senhor possa aceitar, inclina os Teus ouvidos a nós nesta noite, pois rendemos graças a Ti, ó Pai. Bendito seja o Senhor. Em Cristo Jesus pedimos e agradecemos. Amém, ó Deus. Quem me sente pode
irmãos podem se assentar. Obrigado, queridos. Ainda no Salmo 25, do verso 15 ao verso 18, para este momento de contrição, use este momento, meu irmão, para arrependimento, confissão de pecados. Diz assim o verso 15 do Salmo 25: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele tirará os meus pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Eu vou fazer uma oração, ler uma oração de John Knox, de confissão, de perdão, misericórdia de Deus. Peço que você feche seus olhos e ore junto comigo. Ó Deus eterno e misericordioso Pai, confessamos e reconhecemos aqui perante Tua divina majestade que somos miseráveis pecadores, concebidos e nascidos no pecado e na iniquidade, de modo que em nós não há bondade, pois a carne se rebela cada vez mais contra o Espírito, pelo qual continuamente transgredimos de Teus santos preceitos e mandamentos. E assim adquirimos para nós mesmos, por meio de Teu justo juízo, morte e condenação. No entanto, ó Pai Celestial, uma vez que estamos descontentes conosco mesmos, pelos pecados que cometemos contra Ti, e sinceramente nos arrependemos dos mesmos, pedimos humildemente, por amor de Jesus Cristo, que mostres Tua misericórdia para conosco, que nos perdoes todos os pecados e que aumentes o Teu Espírito Santo em nós, para que nós, reconhecendo do fundo do nosso coração a nossa própria injustiça, mortifiquemos de agora em diante não apenas nossas paixões e afeições pecaminosas, mas que também produzamos os frutos que possam ser agradáveis à Tua bendita vontade. Não pelo mérito disso, mas pelos méritos do Teu amado Filho Jesus Cristo, nosso único Salvador, a quem Tu já destes uma oblação e uma oferta por nossos pecados, e por quem estamos certamente persuadidos de que Tu não nos negarás nada que pediremos em Seu nome, de acordo com a Tua vontade. Pois o Teu Espírito assegura as nossas consciências que Tu és o nosso Pai misericordioso e Tu ama os Teus filhos através dele, que nada é capaz de remover a Tua graça e Teu favor celestial diante de nós. A Ti, portanto, ó Pai, com o Filho e o Espírito Santo, seja toda a honra e toda a glória. Amém. Louvado seja o Teu nome. Queridos pastor, vamos para o momento da mensagem. Vamos orar com o pastor Norival. Santo Deus, ainda diante da Tua presença, coloco aqui, ó Pai, a vida do Teu servo. Pastor Norival, ó Pai, nos traga a Tua mensagem e que esta mensagem, ó Pai, através do Teu Espírito, encontre, ó Pai, corações sedentos para a Tua boa mensagem. Louvamos a Ti, engrandecemos o Teu nome, exaltamos o Senhor. Em Cristo pedimos e agradecemos. Amém, ó Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a graça do Senhor continue com todos. Abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 19. Vamos ler e meditar no final, a última parte deste capítulo. João 19, do 28 até o 42. Tá? A gente picotou, né, o finalzinho do Evangelho de João. Oremos, meus irmãos, pelas nossas vidas, pela nossa igreja, pelos grandes desafios, né? Sempre falo que quem vê a igreja de noite não sabe como que ela é de manhã, né? E é interessante que a gente vai criando alguns hábitos em nós. Outrora, eu sempre penso nisso quando Deus nos dá, né, hoje uma oportunidade de pelo menos 3 cultos oficiais em nossa igreja. Isso é maravilhoso. Nós temos quinta-feira para oração, oramos pouco,
Temos poucos irmãos que oram aqui, né, como igreja, né, e a gente sabe que tem limitações, mas somos poucos, né? Se nós precisássemos de força na nossa oração e de volume, não teríamos. É a graça de Deus sempre que nos ajuda. E domingo, né, pela manhã e à noite. Domingo pela manhã, de fato, um culto mais intenso, um culto mais com estudo e pregação. De fato, ele é mais frequentado. A gente não sabe como que isso vai acontecendo nas igrejas, mas acontece, né? E à noite o culto nosso é um pouco mais leve. Nosso desejo, meus irmãos, é que nós frequentemos os cultos da igreja. Deus ainda está nos dando oportunidade para isso. Pode ser que um dia não tenhamos, tá? Hoje é a mais à vontade, né? A vontade nossa que prevalece. Eu quero, eu não quero, ou eu não posso, muitas vezes, né? Óbvio. Mas muitas vezes eu quero ou não quero, eu escolho. Mas eu quero chamar atenção para isso, porque os cultos são dados por Deus, eles são oficiais. Ele não é uma coisa que um pastor, né? Pode até o pastor escolher algum dia, mas não é o nosso caso. Nossa igreja, ela determinou esses 3 cultos. Um dia a gente pode suprimir, a maioria das igrejas estão suprimindo os cultos. Conheço muitas igrejas hoje que tem um culto na semana. É só domingo pela manhã. Eu penso às vezes se isso é bom para você, para seus filhos. Acho que talvez não seja. A gente pode usar o outro lado nesse descansa. Eu não sei. A igreja, quando ela é criada por Deus, né, que ela vem de Deus, tem propósitos, tem planos, tem projetos através da igreja que funciona com a igreja se juntando presencialmente. Então pode ser que a gente perca muito, por mais que tenhamos um bom culto pela manhã, por exemplo, graças a Deus temos tido, né? Mas as outras oportunidades, elas são para realmente nos enriquecer, né, diante do nosso grande Deus. Então isso é importante. E eu falo muito do culto de oração, porque ele é necessário, tá? Nós temos necessidades, meus irmãos, e às vezes a gente não compreende muito isso. Quero adverti-los. Eu, como pastor ou um dos pastores, posso fazê-lo sim, e devo fazê-lo, para ver se nós entendemos um pouco disso. Meu tempo está passando, tá? Em todo sentido, inclusive idade, né? O tempo de muitos está passando. Mas o que nós estamos deixando? O culto é uma dessas coisas boas que Deus ainda tem nos deixado, né? Vamos tentar usufruir disso que Deus tem nos dado. Feito isso, abrindo sua Bíblia no capítulo 19 de João, a gente vai fixar aí no verso 28 ao 42, pensando agora na morte e sepultamento de Jesus para se cumprir a justiça e o amor de Deus. A gente viu que Jesus foi preso, ele foi julgado, sempre de forma injusta, a Bíblia deixa isso muito claro, condenado injustamente, e agora ele está sendo de fato crucificado. É o último suspiro do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Ele será sepultado, será morto. Tudo isso, meus irmãos, está acontecendo por maldade de homens, é óbvio. Tá? O homem, ele é mau. E o homem mau, ele faz coisas más. Vez por outra, estou conversando com pessoas que não são cristãs e elas querem uma explicação para tanta crueldade que acontece no mundo. Então, a gente vai explicar de uma forma bem simples, né? Depois que nós desobedecemos a Deus e saímos da presença dEle, essas coisas acontecem. E uma delas foi a crucificação do Filho de Deus. Sabemos que Deus é o Senhor de todas as coisas e é um decreto eterno. Mas o homem mau é quem fez tudo isso. Lembrando o Evangelho de João, João escreve, meus irmãos, diferentemente dos demais evangelistas. Tanto que João, ele não está entre os evangelhos sinóticos. O que são sinóticos? São semelhantes. Então, Mateus, Marcos, Lucas são semelhantes. A forma de escrever, eles repetem, algumas coisas que há no outro ou há nos 3. João, ele repete algumas coisas dos outros, mas não é muito comum. Por exemplo, você não vai ver em João a descrição do momento da ceia. Aquele ato, né, que Jesus fala assim, tomou o pão e deu e tal. João não vai descrever isso.
João não começa com a infância de Jesus Cristo. Porque João, meus irmãos, ele está escrevendo num tempo fora. Ele está idoso quando ele escreve. Ele vai escrever uns 30 anos depois, 25, 30 anos depois dos outros. João não se preocupa em narrar os milagres como eles narraram. Ele escolhe alguns e ele descreve esses milagres de Jesus. E ele diz lá, olha, esses milagres estão sendo aqui relatados para que vocês vejam, saibam, e vendo e sabendo, creiam e crendo, né, recebam a vida eterna. Ele tinha esse propósito. João é um evangelista. Ele escreve quando a igreja já está caminhando nesse formato de igreja, não como aqui talvez. Elas se reuniam muito nas casas. Mas João já nem está mais em Jerusalém, ele está em Éfeso. Então, os movimentos, né, paralelos, João conviveu com tudo isso, gnosticismo. E ele está vendo como essas coisas estão, de certa forma, também tentando penetrar no seio da igreja. João, então, vai tratar do Logos, ele vai começar já acelerado, né? No princípio era o verbo estava com Deus, está descrevendo Jesus Cristo. Então é bem diferente. E o final aqui, esse momento das dores de Cristo, ele não descreve os detalhes que os outros descrevem. Porque o propósito dele é outro, ele quer chegar mais rápido naquilo que o Espírito Santo o inspirou a escrever. Então os detalhes estão com os outros, ele está com outro tipo de, como a gente usa hoje, né, pegada. Ele está indo para outro caminho, ele quer que a gente chegue mais rápido naquilo que quer ensinar, ele quer que a gente compreenda esse Cristo que veio, morreu pelos nossos pecados. Detalhes ele não coloca. Isso é uma característica de João Batista. João Batista, por exemplo, ele vai fazer diversas vezes repetição conforme as Escrituras. Ele está querendo dizer o seguinte: o que eu estou dizendo é que está acontecendo, as Escrituras, o Velho Testamento já afirmou. É uma verdade que está se cumprindo no Filho de Deus. Ok? Então vamos lá ao texto. Aqui vai pegar a morte, de fato, e o sepultamento de Jesus. Eu vou ler na versão século 21. João 19, isso mesmo, 28 em diante. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse as Escrituras, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Então puseram uma esponja ensopada de vinagre num ramo de isopo e a ergueram até a boca de Jesus. Havendo provado o vinagre, Jesus disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação, e para que os corpos não ficassem na cruz no dia de sábado, pois aquele sábado era especial, algumas traduções dizem que era o grande sábado, porque ele era o sábado da Páscoa, da grande celebração. Então, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e que eles fossem retirados dali. Então, os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas chegando a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados perfurou-lhe o lado com uma lança e logo saíram sangue e água. E aquele que viu isso é quem dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também possais crer. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Também diz a Escritura em outro lugar: olharão para aquele a quem transpassaram. E os versos 38 até o 42 para finalizar. Passado essas coisas, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora em segredo por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse levar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu.
Então ele foi e o levou. E Nicodemos, que havia se encontrado com Jesus de noite, acompanhou, levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com as especiarias, como os judeus costumavam fazer em preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e ali estava um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido colocado. E ali puseram o corpo de Jesus, porque o sepulcro ficava perto e era véspera do sábado dos judeus. Interessante esse finalzinho aí, né? A gente vai chegar nele, é óbvio, mas quebrar as pernas para tirar rápido o corpo e sepultar rápido, porque era o sábado dos judeus. Essa preocupação, essa preocupação cerimonial, né? Essa obediência cega à lei, e para isso aceleraram todo esse processo com o Filho de Deus, né? A morte do Filho de Deus. E aí, meus irmãos, a gente já está estando, né, no Evangelho de João, e o momento aqui é a crucificação e a morte do Senhor Jesus. Foi um processo doloroso. Embora João não o descreva com detalhes como os outros, mas quando você vai ler essa mesma passagem nos outros evangelhos, você vai encontrar a crueldade, né? Requinte de crueldade. A forma como eles maltrataram o Senhor Jesus. Parte disso fazia, de fato, era um costume dos romanos, esse tipo de castigo, mas foi um momento cruel, de dor, né? Nós chegamos a falar, né, as marcas que ficam até hoje. A gente vai em cidades pequenas, interior de Minas, é muito comum a gente ver as vias, né, uma réplica da Via Dolorosa. Normalmente é um lugar, é no morro, e lá em cima eles põem um cruzeiro, onde há, de fato, então, uma cruz vazia, né? Alguns põem uma imagem de Cristo lá, mas é para mostrar a dificuldade que é essa caminhada. Então, esse processo ele foi o mais doloroso possível. Mas esse momento, ele espelha, meus irmãos, a ira de Deus sobre nós em consequência dos nossos pecados. A ira de Deus está sendo demonstrada no ato de todo esse sofrimento, finalizando com a morte, com o sepultamento de Jesus Cristo. A ira de Deus se manifestando sobre o Filho por causa do nosso pecado. Então, por isso mesmo, baseado nos evangelhos, a gente aprende que aquele que crê em Jesus tem seu pecado perdoado e permanece livre da ira de Deus. O que não crê, diz o Evangelho de João, lá no capítulo 3, a partir do verso 17, já está condenado, porque não crê no Filho de Deus. O sofrimento de Cristo, então, ele recebe sobre si a ira do Pai, mas aquele que crê em Cristo. Por isso que nós falamos a questão, usamos a expressão salvos, salvos da ira de Deus, salvos por Jesus Cristo. Então, todo esse processo da prisão de Jesus, todo o processo do julgamento, a condenação dele, ela foi recheada de tramas, mentiras, ela foi recheada de falsos testemunhos, interesses políticos, legalismos religiosos. Tudo isso estava envolvido nesse julgamento para ele chegar à cruz. É interessante a gente pensar que o homem, mesmo fazendo mal e achando que está fazendo o bem, ele está cooperando para, em última instância, os decretos de Deus. Ele está contribuindo para os decretos, aquilo que Deus decretou eternamente. Porque o que prevalece de fato é isso, meus irmãos. Deus determinou tudo isso antes mesmo da fundação do mundo. E aí no verso 28, ele começa com essa expressão, em algumas traduções aí, depois disso. Ou seja, depois daquele momento, aquela última conversa anterior, em que Jesus da cruz, ele se dirige a João e diz, olha, aponta para João, eis a sua mãe, e aponta para Maria, eis o seu filho.
como deixando uma ordem para João, uma ordem de confiança, para que João cuidasse de Maria. Seus irmãos, nesse momento, ainda não eram convertidos, pelo menos não há demonstração. Isso vai acontecer basicamente após a ascensão de Jesus Cristo. E a gente não tem como olhar para esse texto de Jesus falando com João em relação a Maria e nós não pensarmos no cuidado da igreja. Porque Jesus não está nem olhando para a família, mas está olhando para alguém que poderia, de fato, conhecendo o Evangelho e vivendo o Evangelho, cuidar, de fato, da sua mãe, como a igreja deve ser. Então ele se dirige a João e ele está falando, depois dessas coisas. E aí diz que ele teve sede, ter sede, então vai apontar para essa humanidade. O Cristo que morre na cruz, o Cristo Deus morre na cruz. O Cristo homem morre ali na cruz. Então ele se faz homem como nós. E a gente cansa de ver e lembrar aqui, né, que o homem, Cristo, sem pecado, que vai para a cruz. Ter sede, eu lembro que quando eu aprendi os primeiros passos da vida cristã, foi interessante que eu fui ensinado sobre a humanidade de Cristo. Meus irmãos, eu lembro direitinho, na escola dominical, na preparação para ser membro da igreja. E um irmão me ensinando sobre a humanidade de Cristo. Olha, Cristo foi homem, ele teve sede. Depois o próprio Espírito Santo, da mesma forma, que compartilha de sentimentos humanos. Mas Cristo sofreu, teve dor, chorou. Todas essas coisas apontam, então, para essa humanidade de Cristo. Agora, todo o plano de Deus, o Deus Pai, estava sendo consumado. Estava se fechando todas as coisas. Tudo aquilo que Deus planejou lá no princípio de todas as coisas, antes que tudo acontecesse, agora está se fechando no processo de redenção. E é interessante, quando Jesus ora no capítulo 17, ele ora falando com Deus, aqui de João mesmo, ele diz lá assim, ó, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Ele estava consciente desse momento aqui. Ele está falando algumas horas antes, algum tempo antes desse momento da cruz. E João, meus irmãos, ele está sempre preocupado em ligar todos os eventos, todos os acontecimentos de Cristo às promessas anunciadas lá no Antigo Testamento, nas Escrituras Sagradas. Tanto aqui no verso 28, no verso 36, você pode olhar aí, no verso 37, a gente vai ver advertência como esta, conforme as Escrituras. Os servos de Deus do Novo Testamento que nos deixaram isso escrito, Paulo, João, Lucas, Marcos, Mateus, todos eles liam as Escrituras, eles conheciam a palavra de Deus, eles conheciam as promessas, e quando essas coisas aconteceram, eles simplesmente escreveram por inspiração do próprio Deus. Isso está acontecendo, está cumprindo a palavra de Deus que as anunciou. Essa sede de Jesus, que ela foi real, de forma intensa, né, diante daquele sofrimento, ele perdeu líquidos em todo o processo, desde quando ele foi chicoteado lá no princípio, que cortou todo o seu corpo. O caminhar até a cruz, levando o peso, parte do momento da caminhada. Depois do sofrimento da cruz, a agonia de todo aquele momento. Mas tudo isso, meus irmãos, apontava para algo muito maior, que é a sede de Deus Pai. A gente precisa ver aí, é óbvio que Jesus, de fato, ele teve sede, mas precisamos pensar na sede de Deus, que agora ela vai ser plenamente saciada na ressurreição e ascensão. Deus também tinha sede de que esse tempo chegasse, para que a redenção se firmasse em nós e para nós. Precisava que o Filho morresse na cruz. O Salmo 63, no verso 1, o Salmo 42 também, traz a ideia dessa sede de Deus. Nesse Salmo messiânico, o Salmo 63,
Davi ora assim a Deus, olha, ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. De fato, meus irmãos, nunca vai haver homem que possa saciar a sede de Deus. Ninguém, nenhum homem comum pode saciar a sede de Deus. Somente Ele pode nos socorrer em nossa sede espiritual, mas nós não podemos saciar a sede de Deus. Cristo, sim, pôde saciar a sede de Deus quando Ele vai para a cruz do Calvário. Jesus, então, ele sofria, meus irmãos, a agonia dessa cruz. E eles não dão água para ele, né? Não chega água. Ele diz que tem sede, mas não chega água para ele. Deram apenas uma espécie de um vinagre. A maioria dos originais traz como, de fato, sendo um vinagre. É uma bebida que eles tinham. Não é o vinagre como o nosso, mas era uma bebida mais azeda. Dizem que era a bebida dos soldados. Os soldados bebiam. Talvez, meus irmãos, até mesmo pela dor, né, desse momento que eles também viam, né, esses sofrimentos. Eu acho que não tinha como alguém se acostumar, né, a crucificar pessoas e sair dali tranquilo e muito, muito bem, né? Então eles dão uma espécie de vinagre, um produto da uva, mas ele é amargo. Descrevem ele como intragável. O Salmo 69, em seu sofrimento, Davi também prefigura esse Messias. O verso 21, ele usa a figura do vinagre, por causa do seu amargor como sendo o que recebeu dos seus inimigos. Então, quando ele recebe o ataque e o sofrimento por parte dos seus inimigos, né, ele descreve isso como o amargor, né, desse vinagre, desse produto da uva, que não é o vinho que eles costumeiramente tomavam. E nesse mesmo Salmo 69, Davi ainda diz que não encontrou ninguém que manifestasse compaixão e consolo por ele, que é o que está acontecendo com Jesus aqui na cruz. Ele está, de fato, sozinho, né? Ele vai ficar só ali na cruz. Aos soldados, as pessoas estão longe e ele está dando os últimos suspiros, então morrerá logo a seguir. Então, depois que ele recebe vinagre em uma esponja, no verso 29, ele vai então dizer as últimas palavras antes de morrer. Ele vai dizer que está consumado. Ele vai usar essa expressão, está consumado, e o sentido aqui é de término, é de conclusão, é de acabamento, está acabado. Jesus, então, ele conclui sua trajetória aqui na terra, que teve início aonde? Desde da manjedoura, desde seu nascimento. Então, morrer na cruz da vergonha, a cruz do terror e da dor, era ponto essencial da obra redentora de Deus em favor do homem. A cruz que muitas vezes muitos cristãos lamentam que não deveria ser isso, né? E a gente condena muitas vezes esse ato da morte de Cristo. De fato, foi por maldade de homens, mas foi o único caminho, a única forma, meus irmãos, da nossa redenção. Até ali, Jesus foi plenamente obediente a Deus Pai, demonstrando também amor pelos redimidos. Quando ele vai até a cruz, quando ele não recusa a cruz, há uma obediência, mas há também o amor de Deus, o amor de Deus demonstrado através do Filho ali na cruz. O amor de Deus se mostra enorme na dor de seu Filho, na cruz do Calvário. Jesus não recua, mas ele sofre o que poderia haver de mais intenso em práticas, né, de crueldades humanas. O ser humano, ele tem uma facilidade de praticar crueldades. A gente vê isso nos nossos dias, alguns tipos de morte. Recentemente eu falei, esse carregar a cruz de Jesus era um costume, porque o condenado carregava um instrumento da sua morte. Mas recentemente a gente viu um vídeo de alguém filmando um judeu, né? Ele cavando, isso é recente, cavando a sua sepultura.
e alguém filmando. Isso é crueldade. Nós não conseguimos imaginar isso com facilidade. Mas essas coisas acontecem. Depois que inaugurou-se o pecado por meio da queda, o homem tornou-se intolerável diante de Deus. Leia Gênesis, você vai perceber morte logo no capítulo 4, e depois Deus olhando para o homem, o tom que a Bíblia usa é um tom como se Deus se arrependesse de haver criado o homem. O homem não é fácil. Eu e você não somos fáceis. É só a graça e a misericórdia de Deus mesmo. Então ele não recua. Está então, meus irmãos, completada nesse consumado a obra da redenção, ou seja, foi pago o preço do nosso pecado. É por isso que nós cremos em Jesus. É por isso que a nossa vida é entregue a Jesus. É por isso que há uma necessidade de reconciliação com Deus, porque outrora, até então, nós não estávamos reconciliados com Deus. E Cristo Cristo pavimenta o caminho da redenção e da reconciliação. Satanás jamais poderia requerer agora a vida daquele por quem Jesus morreu ali na cruz. Ele não tem como requerer mais a sua vida, você que creu. Ele não pode pedir de volta, porque Jesus já morreu por você e você já creu. Por isso que o Evangelho de João, a ênfase é crer em Jesus. Você precisa olhar para os milagres, mas não querer que os milagres se repitam hoje. Não é esse o propósito. Você precisa olhar para os milagres e ver que aquele que fez o milagre pode salvar a sua alma. Esse é o maior milagre. Ele pode curar você da condenação do seu pecado. Então, a morte de Jesus proporcionou a nossa vida espiritual novamente com Deus e a vida eterna. E é importante a gente notar que o texto diz que Jesus entregou o seu espírito, e aí, meus irmãos, um ato voluntário. Desde o momento em que Jesus é preso, ele assume o controle. Não há ninguém que domine Jesus e faça com que ele cumpra essas coisas. Eles fizeram isso, mas Jesus não perdeu o controle. Pega o capítulo 18, bem no começo, quando eles prendem Jesus, eles encontram Jesus, Jesus fala: a quem vocês estão procurando? E eles vão apontar para Jesus, Jesus fala: sou eu. E aqueles soldados, aqueles homens, diz ali o texto que eles caem no chão. Isso não é normal. Principalmente para um soldado romano, jamais cair diante do inimigo, jamais se ajoelhar diante do inimigo. Jesus, em momento nenhum, perdeu o controle de todas as coisas. Lucas, ele vai relatar que Jesus ora a Deus nesse momento dizendo assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É uma ação voluntária de Cristo. Ele sabe o que ele está fazendo e por que está fazendo. Há uma conciliação entre Cristo e Deus e o próprio Espírito. Nesse ato de morte, de cruz. O lugar da maldição, como diz Deuteronômio, todo aquele pendurado no madeiro é maldito. É ali que o Filho de Deus morre para nos dar vida novamente, mas ele entrega o Espírito. O momento da morte de Jesus é também o momento em que os cordeiros pascais eram sacrificados. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa quando a gente pensa isso. João começa anunciando Jesus, João Batista, como quem? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles pegam Jesus e prendem Jesus como uma oportunidade na Páscoa. Jesus agora, ele é morto, ele é sacrificado na Páscoa. E o momento da sua morte é o momento que os cordeiros estão sendo sacrificados. Morre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O texto de Lucas é 23, 46, o que eu li agora há pouco. O momento da morte de Jesus, então, é esse momento especial, em que o Cordeiro ele era morto pelo pecado do povo.
Agora morre o Cristo, Filho de Deus, pelo pecado do homem. E todo aquele que se arrepende e crê, ou crê e se arrepende, é salvo. Então Jesus jamais perdeu a razão, ele jamais perdeu a noção da sua missão como Filho de Deus, Cordeiro de Deus, o Redentor. Ele sabia quem era Deus Pai. E de fato, meus irmãos, ele entrega o Espírito a Deus Pai, que é a melhor pessoa para nós entregarmos também o nosso espírito, a nossa alma. Não há ninguém melhor do que Deus. Quando nós estivermos próximo da morte, se pudermos verificar e checar isso, talvez seja uma boa palavra para falar com Deus. Senhor, está no fim. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, porque é o melhor lugar. Já está nas mãos de Deus, mas é uma boa oração. Eu acho que eu não conseguirei fazê-la. E aí, dos versos 31 em diante, até o 33, ele vai narrar o momento em que o processo da crucificação, ele precisava ser encerrado, ele precisava ser finalizado, por causa do dia de sábado. O sábado é o Shabá, o descanso. Tá? A ênfase, hoje eu ensinava na classe dos novos membros, esse problema sério do Shabá, né? Muitas igrejas dão ênfase no sétimo dia. Deus usa a expressão sétimo dia, sábado. Mas a ênfase não é nisso. A ênfase é em quê? É o descanso. A ênfase é a adoração a Deus. E a igreja vai fazer isso no domingo. É o seu Shabá. É o seu descanso. É o seu dia de, como comunidade, cultuar a Deus. É assim que o judeu fazia no dia de descanso, no sábado. Já caminhava para as 18 horas de sexta-feira. Além deles não poderem fazer nenhum trabalho, também a presença de um corpo sem vida redundava em contaminação da terra. Então não podia ficar corpos ali. E aí, meus irmãos, a ironia que a gente pode perceber nesse texto aí, nesse momento em que eles procuram para tirar o corpo dos homens ali da cruz, inclusive de Jesus, eles favoreceram o homicídio de Jesus de forma cruel. Eles criaram todo um caminho para que ele fosse crucificado. Eles, inclusive, disseram, absolve Barrabás, mas prende, mata e crucifica Jesus. Não havia culpa em Jesus. Ele não foi culpado de sedição, embora tentaram ir por esse caminho. Mas ele não cometeu crime de sedição nenhum. Mas a ironia está nisso, que eles criam todo esse caminho de homicídio, não tem nenhuma relutância em matar com aqueles requintes de crueldade, mas tomavam todo o cuidado em não quebrar as leis cerimoniais. É interessante, quando eles não quebram as leis, eles vão cumprir o que a Escritura estava dizendo lá atrás sobre o próprio Jesus Cristo. E aí não é à toa, então, que Jesus chamou esses homens, em momentos passados, principalmente o Evangelho de Mateus, capítulo 23, e outros capítulos, vai tratar disso aí, de sepulcros caiados, falsos crentes, né? Falsos religiosos, mentirosos, hipócritas. Porque valorizavam a cerimônia, mas não pegavam a essência do ensino de Deus. Você pegar o Sermão da Montanha, escrito por Mateus, ele está combatendo o tempo todo justamente isso. Vocês interpretam assim, mas a verdade é essa aqui. Por isso que eles são chamados, então, sepulcros caiados. Então, quebrar as pernas, ela era uma forma de acelerar a morte com intenso sofrimento. Na verdade, meus irmãos, quebrar as pernas produzia asfixia, porque ficava sem base. O corpo ia caindo e queria respirar e não podia, porque então você vai
sufocando-se. Era cruel. Dizem, eu não transcrevi alguma coisa assim, mas dizem que alguns ainda ficavam 24 horas nessa agonia. Meus irmãos, é terrível. A gente não consegue imaginar essa tamanha crueldade. Eles não podiam, então, usar as pernas para se apoiar. Mas Jesus já havia morrido. Eles vão para quebrar as pernas, o joelho, né? Essa região do joelho de Jesus, e ele está morto. Deus está trabalhando em tudo isso. E isso é maravilhoso. Seus ossos não foram quebrados, como os outros dois. Existe no Salmo 34, verso 20, uma profecia sobre essa preservação, dizendo que foi preservado todos os seus ossos, nenhum deles sequer será quebrado. É uma profecia messiânica. Ela está diretamente relacionada a esse momento da crucificação de Jesus, especialmente o não quebrar dos seus ossos. Mas temos, meus irmãos, nesse ato de não quebrar os ossos de Jesus, algo com muito mais, ou muito sentido, não mais do que esse, mas muito sentido teológico, porque lá em Êxodo, capítulo 12, verso 46, na provisão do cordeiro para a Páscoa, que Deus determinou lá em Êxodo, quando eles saíram do Egito, uma das coisas que os judeus não poderiam fazer era justamente quebrar seus ossos. Olha aí que coisa maravilhosa. Mais uma vez, as Escrituras sendo cumpridas. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seus ossos não podem ser quebrados. O não quebrar os ossos do corpo de Jesus implica justamente nessa profecia de que ele é o Cordeiro perfeito de Deus. O único que pode tirar o pecado do mundo. Eles então perfuram o lado de Jesus, verso 34, e muitos entendem que sair água, sangue, é uma demonstração de que, de fato, Jesus estava morto. Era comum esse coágulo, esse sair água, e eu não me detive muito nisso, porque eu não gosto de especular muito esses textos. Quando não tem uma resposta para isso, não é bom que se especule tanto. Alguns dizem até que o sangue é aquele dito de Jesus, né? Que seu sangue é verdadeira bebida e também a água, né? A água como a água que sacia a sede espiritual. São aplicações que muitos pegam no texto. Eu prefiro não entrar muito nisso. Mas perfuraram o lado de Jesus, mas não quebraram os seus ossos. 35 e 36, então, João vai deixar claro que ele viu esses acontecimentos, e o registro disso, meus irmãos, dessa verdade, é para que os leitores do Evangelho possam crer. Das 34, 35 e 36. É para que eles possam crer. João vai ser repetitivo nisso. É por isso que nós recomendamos muito todos os evangelhos para você ler. Mas você quer entender o evangelho para você crer, o evangelho de João é muito bom para isso. Porque João caminha nesse trilho de que ele tem que ser lido e a pessoa é levada a crer em Jesus Cristo pela forma como ele deixa seus escritos. E é por esse motivo que ele traz à memória dos leitores. O público-alvo ali de João era, em parte, eram judeus, mas tinha gentios também. Ele diz que as escrituras, elas anunciaram, elas pré-anunciaram, elas escreveram, há um escrito sobre isso. Tudo que está escrito, tudo que está acontecendo, Deus preveu e ele levantou profetas para deixar isso escrito, para que a sua fé fosse despertada e você pudesse crer nisso tudo. No verso 37, ele cita a seguinte passagem: e eles verão aquele a quem transpassaram. Ela vai se encontrar basicamente lá em Zacarias 12, no verso 10. E ali, meus irmãos, Zacarias 12, 10, vai trazer a ideia de que Deus, o Senhor, ele é ferido no seu coração pela infidelidade do seu povo. Então ele está fazendo aqui uma ligação. Deus é ferido
no coração pela infidelidade do povo. A realidade final disso é que todos então precisam olhar para Jesus, precisam olhar para a cruz, onde morre Jesus. Ali ele foi morto e transpassado, e só olhando para a cruz. E aí não é um olhar físico, né, mas um olhar espiritual, para crer naquele que morreu ali na cruz, aquele que foi transpassado. Ele morreu na cruz para dar vida a mim e a você também. O verso 38 até o 42, finalizando, aí vai relatar então a remoção do corpo do Senhor Jesus Cristo. E isso acontece, meus irmãos, pelas mãos de dois homens. E eles eram dois homens, a Bíblia mostra isso aí, tá? Os evangelhos, outros evangelhos falam muito sobre eles. Eles são homens da alta classe social no meio dos judeus. Eram homens, príncipes, né? Eles eram membros do Sinédrio. Nicodemos e José de Arimateia. José de Arimateia não é falado muito aqui em João, mas nos outros evangelhos sim. E Nicodemos, João relata lá no capítulo 3 o encontro de Jesus com Nicodemos. Então, tanto José de Arimateia, que os 4 evangelhos citam, né, quanto Nicodemos, eles se apresentam para isso, para sepultar Jesus Cristo. Eram discípulos que a Bíblia vai tratá-los como discípulos meio que anônimos por causa da perseguição. Às vezes é muito fácil nós olharmos para esses dois homens e condená-los, né? Olharmos os nossos dias e falar assim, aqueles homens eram uns crentes covardes. Não é isso, meus irmãos. Talvez eles fossem muito mais úteis da forma como eles estavam agindo e podendo servir. Vai ter momentos que eles vão lá no Sinédrio, os outros evangelhos vão relatar isso aí. Eles não vão concordar com a condenação de Jesus, usando a seguinte expressão: a nossa lei é justo, né, condenar um homem sem testemunha? Ou uma acusação, né, vazia? Eram servos de Cristo, e isso é demonstrado agora, quando eles vão atrás também de Jesus para sepultá-lo. Sepulcro novo, perfumes caros e roupas de alta qualidade foram disponibilizados para eles, para o sepultamento de Cristo. Isso pode nos lembrar alguma coisa. Jesus vai falar para Pilatos, nesse mesmo evangelho de João, que ele de fato é o rei. Mas ele diz que ele não é o rei que veio com uma espada e um grupo de lutadores. Ele é o rei de fato. Ele é o rei da verdade. E aqui, quando a gente olha para esse sepultamento, é um sepultamento de uma pessoa importante. E só servos de Deus podem olhar dessa forma. Pode ver em Cristo de fato o Filho de Deus, o grande rei. Aqui, meus irmãos, o perfume que vão usar aqui, dizem que é anos e anos de trabalho de um homem, salário normal. É muita coisa, é quase incalculável o volume disso tudo. Isaías 53, 9, no final do verso, diz de uma forma profética sobre o servo sofredor. Diz lá que esteve com o rico na sua morte. E de fato a gente pode associar esse texto com Jesus, porque Isaías está narrando o servo sofredor. Essa questão de sepultar era muito comum como função de um discípulo em favor do seu mestre. Por isso, quando você vê José de Arimateia e Nicodemos fazendo isso, eles, por certo, estão fazendo como discípulo. E eles olhavam para Jesus como mestre deles. Bom, desejamos que seja assim. Finalizando, meus irmãos, então, somente a morte de Cristo ela pode trazer vida ao homem pecador. Ela foi necessária. Ela, por mais que fosse cruel, e foi cruel, ela foi necessária. Pense
sempre associa com a ira de Deus. As pessoas não gostam muito do termo ira de Deus, Deus irado, por causa do pecado do homem. E somente Ele pode trazer vida ao homem. Foi necessário então que Deus se fizesse como um de nós, sem pecado, para morrer de maneira substitutiva em nosso lugar. E ali na cruz, coisa que nós não poderíamos fazer. Quando nós vemos pessoas levando peso nas costas, quando nós vemos nas Filipinas, acontece muito de pessoas se mutilarem de alguma forma, em nome de um favor a Cristo. Meus irmãos, não acrescenta nada na salvação. Não traz mérito nenhum. É justamente porque na nossa salvação não há mérito em nós. Infelizmente, nós entramos com o nosso pecado. E somente isso. Total dependência de Deus. Foi necessário que Deus fizesse homem para morrer em nosso lugar. Então, todos esses eventos finais de Cristo, onde as Escrituras Sagradas registraram boa parte, de maneira até antecipada, como nós vimos, de João, que é para que eu e você pudéssemos conhecer e crer. Eu até imagino que você que está aqui nessa noite já tenha crido em Cristo como seu Senhor e Salvador. Se não fez, ore a Deus, fale com o Senhor. Confesse seu pecado e peça perdão. Peça para que Ele salve-o da condenação do seu pecado e te livre eternamente da ira de Deus. Para se pensar na ira de Deus eterna, há o inferno, lugar de sofrimento. Aqueles que não estão sob os cuidados de Deus, que derramou sua ira sobre seu filho, esses que não estão sob esse cuidado, estarão caindo diretamente sobre a ira de Deus no juízo final. Isso, de fato, é triste. Diz João que, crendo, a gente recebe a vida eterna. E aí João 17,3, ele diz assim, ele define o que é a vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Lembremos que quando Cristo cumpre todas essas coisas, ele aponta para Deus. Quando ele ora no capítulo 17, que eu li uma parte aqui, ele está apontando para ele, está orando a Deus, ele está cumprindo a missão de Deus dada a ele. E aí Paulo, para finalizar, ele vai fazer uma advertência sobre a morte de Cristo e a nossa identificação com o Cristo que morre na cruz. Paulo diz assim lá em Romanos 6,6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porque foi para isso que Cristo morreu na cruz, para nos libertar do nosso pecado que nos condena eternamente. Ele vai dizer mais em Romanos 6,7, ora, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Ninguém perde a vida com Cristo. Nós só ganhamos a vida com Cristo. Louvado seja Deus pela obediência de Cristo ali na cruz. Bendito seja Deus, meus irmãos, que na cruz nos deu salvação. A morte cruel de Cristo trouxe vida e alegria para nós, para a igreja. Portanto, meus irmãos, sirvamos com intensidade o nosso Deus. Sirvamos. Deus nos deu tantas coisas, tudo provém dele. Ele cria, ele redime, ele sustenta, ele dá providências. O que mais eu quero de Deus? Sirvamos ele com intensidade na nossa adoração. Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, bendito seja o teu nome. Obrigado, meu Pai, por teu amor, por tua graça e misericórdia. Obrigado porque na cruz do Calvário o Senhor deu a vida por nós.
Ó Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, nós alcançamos salvação. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. E coloca alegria no nosso coração, ó Deus. Coloca sentimento de serviço e adoração. Porque, ó Deus, fomos salvos e libertos. Bendito seja o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu sei que vocês vão cantar. Se quiserem, eu tenho um hino sugestivo aqui. É o 125, mas deixo para vocês, senão posso quebrar. Se é que eu já não quebrei, né? Eu não falei no começo, mas eu pensei no Redenção, que é um hino maravilhoso para esse tempo. Minha alma canta ao Salvador, que te remiu com tanto amor, que te livrou da escravidão, seu sangue dando em redenção. Na redenção firmado estou, meu cativeiro já findou, contente cantarei louvor a meu glorioso Redentor. Eu andava do meu Deus, seguindo nos caminhos meus. O Salvador me descobriu e com seu sangue me remiu. A redenção firmado estou, meu cativeiro já findou. Contente cantarei louvor a meu glorioso Redentor. Momento quando vi na triste cruz morrer por mim, para libertar-me do opressor, meu santo e justo Redentor. Na redenção firmado estou, meu cativeiro já findou, contente cantarei louvor a meu glorioso Redentor. Justificação, o esforço meu foi todo em vão. Perante Deus só tem mesmo o sangue do meu Redentor. Na redenção firmado estou, meu cativeiro já findou. Contente cantarei louvor a meu glorioso Redentor. Alma opressa a descansar na redenção tão singular. Jesus garante a salvação, seu sangue vale a redenção. Na redenção firmado estou, meu cativeiro já findou. Contente cantarei louvor a meu glorioso Amém. Os irmãos podem se assentar. Teremos um minuto de oração silenciosa e estaremos encerrados.